Olá, eu sou César Portugal, este é meu canal e mais um dia aqui com você para lermos juntos o Catecismo da Igreja Católica. Hoje nós vamos começar do parágrafo 2514 e vamos para o nono mandamento da Igreja Católica. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Vamos destrinchar aqui e eu peço ao Espírito Santo que venha ao nosso encontro para que tenhamos a compreensão de tudo aquilo que for lido e que possamos, de fato, colocar tudo isso em prática nos nossos caminhos, na nossa vida, no nosso dia a dia. Amém. O nono mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do que lhe pertença. Todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. São João distingue 3 espécies de cobiça ou concupiscência: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Conforme a tradição catequética católica, o nono mandamento proíbe a concupiscência carnal. O 10º proíbe a concupiscência dos bens alheios. No sentido etimológico, a concupiscência pode designar qualquer forma veemente do desejo humano. A teologia cristã lhe deu o sentido particular do movimento do apetite sensível que se opõe aos ditames da razão humana. O apóstolo Paulo a identifica com a revolta que a carne provoca contra o espírito. Provém da desobediência do primeiro pecado. Transtorna as faculdades morais do homem e, sem ser pecado em si mesma, o inclina a cometê-lo. Já no homem, tratando-se de um ser composto espírito e corpo, existe certa tensão. Desenrola-se certa luta de tendência entre o espírito e a carne. Mas essa luta, de fato, pertence à herança do pecado. É uma consequência dele e, ao mesmo tempo, uma confirmação. Faz parte da experiência do combate espiritual. São João Paulo II vai dizer: para o espírito não se trata de discriminar e condenar o corpo, que juntamente com a alma espiritual constitui a natureza do homem e sua subjetividade pessoal. Ele quis tratar sobretudo das obras, ou melhor, das disposições estáveis, virtudes e vícios, moralmente boas ou más, que são fruto da submissão, no primeiro caso, ou pelo contrário da resistência, no segundo caso, à ação salvífica do Espírito Santo. Por isso o apóstolo escreve: se vivemos pelo Espírito, procedamos também de acordo com o Espírito. A purificação do coração. O coração é a sede da personalidade moral. É do coração que saem as más intenções, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, roubos, falsos testemunhos e calúnia. A luta contra a concupiscência da carne passa pela purificação do coração e pela prática da temperança. Conserva-te na simplicidade, na inocência e serás como a criancinhas, que ignoram o mal destruidor da vida dos homens. A sexta bem-aventurança proclama: felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Isso aqui é muito real, né? Quando a gente tem esse encontro com Deus, muitas coisas a gente não vê a maldade. E por muitas vezes também, muitos são passados para trás justamente porque outros aproveitam dessa inocência. Mas o lado bom é ver que Deus, Ele protege, Ele defende e em um outro momento a justiça será feita. A expressão puros de coração designa aqueles que entregam o coração e a inteligência às exigências da santidade de Deus, principalmente em 3 âmbitos: a caridade, a castidade ou retidão sexual, o amor à verdade e a ortodoxia da fé. Existe um laço entre a pureza do coração, do corpo e da fé. Santo Agostinho diz: os fiéis devem crer nos artigos do símbolo, para que, crendo, obedeçam a Deus. Obedecendo, vivam corretamente. Vivendo corretamente, purifiquem em seu coração. Purificando o coração, compreendam o que creem. Aos puros de coração está prometido verem Deus face a face e serem semelhantes a Ele. A pureza de coração é condição prévia da visão. Desde já nos concede ver segundo Deus, receber o outro como um próximo. Permite-nos perceber o corpo humano, o nosso dom e o do próximo, como um templo do Espírito Santo, uma manifestação da beleza divina. A luta pela pureza. O batismo confere àquele que o recebe a graça da purificação de todos os pecados, mas o batizado deve continuar a lutar contra a concupiscência da carne e as cobiças desordenadas. Com a graça de Deus, alcançará a pureza de coração, pela virtude e pelo dom da castidade, pois a castidade permite amar com o coração reto e indiviso. Pela pureza de intenção,
que consiste em ter visto o fim verdadeiro do homem com uma atitude simples. O batizado procura encontrar e realizar a vontade de Deus em todas as coisas, pela pureza do olhar exterior e interior, pela disciplina dos sentimentos e da imaginação, pela recusa de toda complacência nos pensamentos impuros que tendem a desviar do caminho dos mandamentos divinos, cuja vista desperta a paixão dos insensatos. Pela oração. Santo Agostinho diz: eu julgava que a continência dependia das minhas próprias forças, forças que eu não conhecia em mim. Eu era tão insensato que não sabia que ninguém pode ser continente se vós não o concedeis. Sem dúvida, o teríeis concedido a mim, se com gemidos interiores vos ferisse os ouvidos, e com firme fé pusesse em vós minha preocupação. A pureza exige pudor. Esta é uma parte integrante da temperança. O pudor preserva a intimidade da pessoa. Consiste na recusa de mostrar aquilo que deve ficar escondido, que é o que a gente menos vê no mundo hoje, né? Infelizmente. Está ordenada a castidade, exprimindo sua delicadeza. Orienta os olhares e os gestos em conformidade com a dignidade das pessoas e de sua união. O pudor protege o mistério das pessoas e de seu amor. Convida a paciência e a moderação na relação amorosa. Pede que sejam cumpridas as condições de doação e de compromisso definitivo do homem e da mulher entre si. O pudor é modéstia. Inspira o modo de vestir. Mantém o silêncio ou certa reserva quando se entrevê o risco de uma curiosidade doentia. Torna-se discrição. Existe o pudor dos sentimentos como existe o pudor do corpo. Por exemplo, o pudor se insurge contra a exposição do corpo humano em função de uma curiosidade doentia em certos tipos de publicidade ou contra a insistência de certos meios de comunicação de ir longe demais na revelação de confidências íntimas. O pudor inspira um modo de viver que permite resistir às solicitações da moda e à pressão das ideologias dominantes. E por isso é tão difícil viver isso hoje, porque justamente estão metralhando-se em nós, mas é importante que nós façamos a diferença. As formas revestidas pelo pudor variam de uma cultura a outra. Em toda parte, porém, o pudor permanece como o pressentimento da dignidade espiritual própria do homem. O pudor nasce pelo despertar da consciência do sujeito, é ensinar o pudor a crianças e adolescentes, a despertá-los para o respeito à pessoa humana. A pureza cristã requer a purificação do clima social. Exige dos meios de comunicação social uma informação que não ofenda o respeito e a modéstia. A pureza do coração liberta a pessoa do erotismo tão difuso e a afasta dos espetáculos, que favorece a curiosidade doentia e a imaginação indecorosa. O que se costuma chamar permissividade dos costumes apoia-se numa concepção errônea da liberdade humana. Para se edificar, a liberdade tem necessidade de se deixar educar previamente pela lei moral. Convém exigir dos responsáveis pela educação que deem à juventude um ensino que respeite a verdade, as qualidades do coração e a dignidade moral e espiritual do homem. A Boa Nova de Cristo restaura constantemente a vida e a cultura do homem decaído, combate e remove os erros e os males decorrentes da sempre ameaçadora sedução do pecado. Purifica e eleva incessantemente os costumes dos povos. Com as riquezas do alto, ela fecunda, como que por dentro, as qualidades do espírito e os dotes de cada povo e de cada idade. Os fortifica, os aperfeiçoa e os restaura em Cristo. Resumindo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la já cometeu adultério com ela em seu coração. O 9º mandamento adverte contra a cobiça ou concupiscência carnal. A luta contra a cobiça carnal passa pela purificação do coração e pela prática da temperança. A pureza do coração nos permite ver a Deus e, desde já, nos permite ver todas as coisas segundo Deus. A purificação do coração exige a oração, a prática da castidade, a pureza da intenção e do olhar. A pureza do coração exige o pudor, que é paciência, modéstia e discrição. O pudor preserva a intimidade da pessoa. E assim encerramos, então, a sessão com o 9º mandamento e que possamos pedir a graça de Deus para que vivamos dessa forma, né, com pudor, sabendo nos portar, sabendo fazer a diferença nesse mundo tão avassalador que quer tirar isso de nós, mas que a partir do momento que tenhamos essa intimidade com Deus, possamos buscar isso verdadeiramente na nossa vida. Em tudo dai graças, perceba Deus os detalhes da sua vida. Eu sou César Portugal, este é meu canal, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau!